Bem, amigos, estamos aqui em mais um episódio do podcast No Direito. Aqui não é Rede Globo não, mas tem muita informação de qualidade para você. Eu sou André Luiz Oliveira e hoje essa mesa aqui está recheada, está repleta, não só de convidados, de participantes, mas também de muita informação para você que está aqui nos assistindo. Antes de mais nada, quero saber, você já está seguindo nosso podcast? Já está aqui acompanhando? Esse aqui é o 4º episódio que nós estamos gravando. Já assistiu os outros, os anteriores? Deixa aqui seu comentário. O que você está achando? Combinado? Ao meu lado hoje, doutora Kelly Mendonça. Olá, doutor André, tudo bem, meu amigo, meu sócio? Estamos aqui para mais um podcast de muita informação, né? É isso que é importante, vamos aí passar bastante informações. Temos convidados hoje, né? Nosso amigo, o doutor Tiago também está aqui, doutor Virgílio. Fale mais um pouquinho aí sobre os nossos convidados. Antes de entrar assim no nosso convidado, de apresentar quem é que está aqui do nosso lado, nessa mesa, compondo a mesa. Vamos lá, Tiago. doutor Tiago. Tiago. Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui de novo com vocês, ao lado do nosso amigo aqui convidado. E bora lá, vamos mais um dia aí de podcast. Isso mesmo. E hoje o nosso convidado, especialíssimo, Muito. um amigo, Muito Faz- querido. faz parte lá da comissão da Ordem dos Advogados, subseção Penha. Isso. Ele que é servidor público do INSS, Olha quem a gente trouxe. bacharel ou já advogado? Não, ainda bacharel. Bacharel em Direito, sociólogo, e a cada vez que eu converso com ele, é quase igual a Barbie. Tem uma profissão a mais. Nossa, cada vez, olha, ele não para. Pense numa pessoa que não para. Esse é nosso amigo e nosso convidado de hoje. Virgílio, muito bem-vindo. Olha, Obrigado, Bem-vindo. obrigado. É um prazer sempre estar na presença de vocês e gravando aqui pro nosso público. Melhor ainda, né? Com ó, certeza. seja muito bem-vindo, viu? E o Virgílio ele tem um podcast também. Tem No Direito. no É Direito. Direito. Direito, isso. Isso. E depois ele vai deixar ali o link para quem está nos assistindo também dar uma espiadinha lá. Sim. Eu vou deixar o link, mas não é para assinar o canal, não é para dar like, não é para nada, tá? Mas eu deixo o link para vocês. E hoje nós vamos falar de um tema bem bacana, um tema de orientação para quem está nos assistindo, porque eu percebo que muita gente ainda tem dificuldade de acessar o meu INSS, e muitas vezes vai até lá a agência do INSS e acaba não sendo atendido, aí com isso fica chateado, poxa, eu vim aqui e não vou ser atendido. E Então, pedra no servidor. e pedra no Para o servidor. servidor, hein, gente? Sobra Então- pra quem, né? Para o servidor. Virgílio, hoje, como é que está esse atendimento do segurado nas agências do INSS, no meu INSS? Porque assim, eu sinto que o pessoal ainda tem muita dúvida. Da agência em si, eu vou falar meio que na teoria, porque eu tô em home office já, ó, desde da implantação do projeto praticamente, né? Aí veio pandemia e reforçou o estado aí do home. Uhum. Então, pouquíssimas vezes eu apareci na agência, né? Mas pelo que eu sei, o atendimento na agência é só o que não tem jeito de ser feito remotamente, né? Até perícia já está sendo feito de forma remota, avaliação social, né? O assistente social consegue fazer a avaliação remota. Então, ali na agência tem alguns serviços que ainda estão sendo feitos, né? A gente está falando disso hoje, né? Talvez o Ministério tenha aí outros planos, né, para o atendimento, mas hoje é assim. Então, hoje você vai lá pegar a senha provisória, quem não tem Sim. a autenticação de duplo É. fator que a gente estava conversando, né? Que isso Uhum. está impedindo até do servidor emitir aquela senha provisória. E o atendimento é remoto, 135, meu INSS, tanto portal quanto aplicativo. Né? Sim. E tá bem fácil, viu? Eu sempre fui um cara muito cético lá dentro, com evoluções, assim.
eu sempre desacreditei um pouco do serviço público evoluir até nesse ponto que tá hoje. Tá um negócio bacana. De quando eu entrei, são 21 anos, até hoje evoluiu muito, muito. Né? Eu falo exatamente O INSS isso, digital, porque né? porque Sim, assim, tudo. antes, para tudo você ia na agência, para fazer um protocolo você ia na agência, e por horas você ficava lá o dia inteiro. Então hoje quando falam para mim, mas o meu INSS é bom, ou até mesmo o convênio que a OAB tem com o INSS, eu acho fantástico. E eu falo isso, né? E eu falo que é fantástico sim, por quê? Porque você consegue resolver várias coisas sem você ter que sair, sem você ter o Sim. deslocamento, sem você perder o dia inteiro como era A antes. gente tem alguns problemas que, assim, a informática, a informação, ela evolui a cada segundo. Tá? Se hoje a gente precisa de um computador, sei lá, com 10 mil, uma capacidade de 10 mil processamentos por milissegundo. Opa, passou um segundo, já precisa de 20 mil. Então, Nossa. o grande problema do serviço público, principalmente, é a hora de que vai licitar alguma coisa. Então, vamos lá, a gente tem boa ideia, vamos fazer um negócio bonito e tal, vai ter que funcionar o processo digital. O que precisa? Precisa de um servidor com tantos bilhões de processamento por segundo. Beleza, põe lá na licitação. Até o processo todo da licitação acontecer, a ele já está necessidade é obsoleto. outra, né? Ele já está obsoleto. A necessidade é outra. E não, eu estou jogando o servidor, o computador, tá? Não é o servidor funcionário. Eu estou jogando só o servidor como exemplo, mas é tudo. Tem conexão, tem tudo. Toda a estrutura do parque tecnológico aí tem que ser alterado a todo momento. E o processo licitatório impede um pouco, porque hoje você não pode licitar além do que você precisa. É assim que está na lei. Tá. Né? Mas mesmo assim, com todos esses impedimentos, eu acho que está muito bom. Tá? Eu não reclamo. Não, às vezes, quando cai o sistema, eu estou trabalhando, vocês veem minha mensagem lá, poxa vida, em outras palavras. Poxa vida, caiu de novo, a gente está tudo ferrado. Não, tudo bem, reclamar é normal. Caiu ali, a gente fica nervoso, a gente tem meta, tudo para bater. E às vezes o que impede a gente de trabalhar... É a ferramenta, né? É a ferramenta. É a ferramenta. Então deixa um pouquinho nervoso na hora, mas analisando o todo, deixando de lado o sentimento ali do momento e analisando o todo, eu acho que está muito bom. E esse robô do INSS, ele tem ajudado o serviço em si ou tem prejudicado? Não, tem prejudicado um pouco. Não, ajuda. Eu não sei os números, né? Tanto a gente brinca assim que eu não posso falar pela instituição. Né? Eu estou falando assim como profissional do direito, né? Como especialista no direito previdenciário, como sociólogo, jornalista, eu consigo falar. Inclusive, eu não tenho acesso a esses dados de quantos benefícios são feitos pelo robô. Tá? Mas eu acredito que, a grosso modo, ele está funcionando. Pode não ser a contento. Tá? Ele funciona... Acontece de alguns indeferimentos ali... De pronto. Eu fiz o protocolo, nossa, mas já concessão errada Sim, acontece, porque assim, o benefício ele não é uma coisa quadrada. Sim. O direito ao benefício não é uma coisa quadrada, não é só tempo, idade e valores. Tem outros requisitos que estão aí. Tem várias variáveis. Inclusive, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a documentação. Exatamente. Então, às vezes, a documentação ela não está no banco de dados. Então, uma pessoa que deu entrada, um senhor com 65 anos, que ele já tem no banco de dados 15 anos de contribuição, o robô pega e faz. Mas ele, depois que ele serviu o serviço militar, ele assumiu, ele seguiu carreira, né, que a gente falava. Então, ele tem mais 4, 5 anos de exército. Precisa de uma certidão para levar aquele tempo para o serviço. Eu preciso de uma certidão do serviço público, eu preciso de uma certidão se for o contrário. Esses 6 anos ali que ele ficou, sei lá quanto tempo, o robô não sabe. Entendi. Então concedeu a aposentadoria dele, como exemplo aqui no mínimo. Mas somando todas as variáveis que o robô não sabia que existia, ia dar quase 2 salários mínimos. Sim. Entendeu? Então o robô fez um negócio bacana, agilizou ali na hora, mas criou uma nova demanda, revisão. Uma revisão. Sim. Porque demanda já mais um tempo, um trabalho. E um grande problema para
para aquele cidadão. Normalmente ele não sabe o direito dele, Exatamente. né? E é por isso que a gente Ele trabalha... viu ali aposentado, Maravilha, legal, tá. ótimo. E é poxa, por né, isso no que a meio gente do- trabalha com essa ideia da informação, né? Tanto Uhum. eu quanto vocês, a gente busca orientar a sociedade. Eu, às vezes, direciono um pouquinho mais para o advogado, para o operador do direito, né? É porque eles também erram e muito, coisa que eu sofri na frente de atendimento, o erro do operador de direito. Eu não estou falando que eu não erro, não, tá? Não. Não, Até estava exatamente. comentando com um amigo meu no caminho daqui, que a gente recebe aí, sei lá, de 2 a 6 e-mails por dia com alteração em alguma coisa. Às vezes não é nem nosso, tá? Às vezes é alguma coisa na parte de logística, enfim, de outras áreas, mas a gente recebe todas essas alterações todo santo dia, não tem como a gente acompanhar absolutamente tudo. Tudo. Exatamente. Né? Mas eu levar o básico da informação é primordial. Virgílio, hoje, com essa questão de, vamos chamar assim, de descentralização do atendimento, que antes tudo era físico e agora estão mais ali nos meios virtuais, tanto meu INSS, né, internet e aplicativo, e no 135. Ainda tem algum serviço ali físico, digamos assim, claro, perícia, alguma outra questão assim, que necessite o segurado ir até uma agência, se deslocar ali da casa dele para ir até a agência para poder ter acesso a alguma informação ou para algum pedido? Olha, é aquilo que eu falei no começo, eu não vou afirmar 100% porque eu estou Sim. afastado da agência já há um bom tempo, né? Desde novembro de 2019. Antes da pandemia um pouquinho ainda. Antes da da pandemia. Eu comecei em setembro de 19, eu comecei no híbrido. Eu ia para a agência 2 ou 3 vezes por semana. E o restante eu poderia fazer em casa para cumprir a meta. Em novembro eu fui chamado para 100% em home e fiquei até hoje, né? Então, mas assim, o que eu vejo é que todos os serviços praticamente eles estão na plataforma. Lá no digital Tá já, no digital. né? O que não está? A senha. Tá. Esse é um grande problema. Ah, mas eu preciso ter acesso à plataforma digital, não consigo. Então, se você nunca fez uma senha, você vai até a agência ou tenta agendar pelo 135, que eu também não sei te dizer se é agendado esse serviço. Não, na Não verdade é? não Não é é. agendado, não. Não, Tá. você consegue ir. Vou te falar pelo um pouquinho que eu entendo aí da questão da agência, né? A agência ela está funcionando das 7 à 1 da tarde, que é até a orientação que a gente passa para os nossos clientes. Das 7 à 1 da tarde você pode comparecer. Então, você, cliente, não tenho a senha, eu não tenho mais esse Emite na acesso. hora. Emite na Sim. hora essa senha provisória, indo na qualquer agência da Previdência Social, das 7 até 1 da Tá. tarde você consegue. E um detalhe, né, nessa emissão da senha provisória, que até a gente comentou aqui, que é um calo na vida de muitos advogados, todos eles reclamam, você só consegue a senha provisória se você nunca teve uma senha ou se você não habilitou a autenticação de duplo fator. Tá? Se você Olha. habilitou a autenticação de duplo fator, que é aquela do SMS Sim. ou além da sua senha digitada, e você esqueceu a senha, aí dá problema. Olha Porque o servidor não consegue emitir a senha provisória. Tem que criar E aquele aí, formulário. o que você faz? Aí tem que criar o formulário e vai ser feito um Como se fosse um processinho. processinho O mesmo, formulário né? é engraçado, porque a pessoa tem que tirar uma foto, né? Segurando o documento e com a data agora, para evitar golpe. Para evitar o golpe. Porque o que a gente percebe, né, Virgílio, que muitas vezes o segurado, ele quer requerer um benefício, quer alguma informação ali, então ele vai procurar um advogado, um contador, um parente. E como ele não tem a senha, esse parente acaba fazendo a senha, o contador acaba E fazendo ele a não senha. fica com essa E senha, coloca, né? e pior, a pessoa que está fazendo a senha
coloca os seus dados como duplo fator. Sim. Coloca o seu e-mail, coloca E o uma seu coisa celular. que gerou um tempo atrás, gerou um fervor entre os advogados, é não poder usar o mesmo celular em várias contas. Uhum. Porque muitas vezes o advogado, com a procuração, ele Até queria o colocar... e-mail, até o e-mail. Queria colocar o e-mail, o celular dele. Eu acho que é só um e-mail, o celular tá podendo ainda. Tá? Ou Tá. não, tá. Depende. Mas eles não falam, para autenticação de duplo não, fator, Ah. tá? Não. Como contato Só só. com contato. Isso foi uma medida de segurança que foi visto lá atrás, exatamente para tentar amenizar esse problema que a gente tem hoje. Sim. Que você dá na mão de outra pessoa esquece isso e aquilo, e você não consegue recuperar os seus próprios dados. Exatamente, essa que é a grande questão. Eu queria até falar uma questão também, voltando ao robô, né, que foi a pergunta do Thiago, a questão do robô ele ter acesso ali só às informações que tem mesmo no INSS. Sim. E aí a gente encontra uma outra questão, não é nenhuma averbação ou nada, é o CNIS. Ah, O CNIS, É. né, com aquelas vários indicadores, né, com várias questões ali que você, por muitas vezes, precisa arrumar. O que vai acontecer? O robô vai ler exatamente o que está ali. exatamente. Então, ele vai fazer, ele Sim. vai... Aí cai Vamos lá. Cai naquilo que o Dr. Sérgio falou aqui, que o robô, ele tinha... O robô não, aquela simulação, ela te engana, não é uma Exato. simulação, é uma enganação. É uma Não, enganação. não é. Sim. É que aquela simulação, ela pega o geral, ela não entra em detalhes. Exato. Né? Por exemplo, vamos voltar de novo na... Eu só vou fazer um corte aqui. Porque pelo essa informação é seguinte, importante. Essa informação é importante, só que eu acredito que tem gente que está assistindo nesse momento, E doutora, vai querer ver. não, e tá perguntando o que é CNIS. Exato, Ai. Então, O que o doutor A gente Sérgio falou? fica naquela tecnicidade e acaba não passando a o informação. Acaba que sendo é, natural. doutora, você que colocou o assunto na O pauta, o que é assunto. CNIS? Explica pro pessoal. Vamos lá. Gente, CNIS o que vem? Vem todas as informações ali da Previdência. É sua vida junto à Previdência Social. Então, vai estar lá. É o Cadastro Nacional de Informações do Segurado. Então, vai estar lá o CNIS, você vai poder puxar, entrar no meu INSS e puxar. Vai estar o período que você entrou, data de entrada, data de saída e todas as suas contribuições. É um banco de dados com a banco de sua dados, vida é a sua vida laborativa. previdenciária. Então, normalmente, quando a gente sempre, né, a gente pede o quê? O CNIS. Toda vez que você vai dar entrada em qualquer benefício ou analisar o documento do cliente, você pede o CNIS. Porque lá que vai estar o geral Sim. mesmo de toda a sua vida previdenciária. Mas, por muitas vezes, esse CNIS, ele tem alguns indicadores. Data que não tem data de saída, então só tem data de entrada da admissão, não tem a data de saída, valores pagos de maneira diferente, códigos diferentes. Então, vai estar lá indicadores. E aí, esses indicadores... Esses indicadores são... esse a dor de o cabeça, problema. né? São os São problemas. os problemas. E esses indicadores que fizeram a simulação virar O valor que né, você... não, virar um calo no pé do doutor Sérgio. Exatamente. Então, No simulador, No simulador, no robô. A simulação, o que ela faz? Ela pega o geral. Vamos voltar para aquele senhor de 65 Vamos anos lá. que tem exatamente os 15 anos, 180 contribuições. O simulador olhou lá, falou: meu filho, parabéns. Vai que Tá você ok. Vai que é conseguir. tua. Sai que é tua, Tafarel, mas não fez o gol. Por quê? Uma daquelas contribuições, ele tinha exatamente os 15 anos, 180. Uma daquelas contribuições era uma GFIP extemporânea. Vamos traduzir. olha lá. GFIP é a guia fiscal, né? Vamos falar com o pessoal. A guia fiscal que a empresa informa uma retenção e um posterior recolhimento. Tá? Normalmente acontece com o empresário e o prestador de serviço. A informação ela entra no banco de dados via GFIP. Se ela entrou fora da data correta, eu não estou falando de pagamento, tá? Pagamento é com a Receita Federal, o leão que se vire com a empresa. INSS trabalha com a informação. A informação entrou no banco de dados numa data que não era para entrar, posterior à data limite, o banco de dados marca para averiguar o que aconteceu com aquela contribuição, tá? Então, aquele senhor que tinha uns 15 anos certinho, fez 65, olhou a simulação lá dele. Tá ok. Tá ok, vamos lá, vamos se aposentar? Não se aposentou. E aí vem pra onde? Vem Pra negado. enganação. Como Vem diz pra o doutor enganação. Sérgio. Mas Olha. o porquê? A simulação, ela olhou o geral, ela não olhou os detalhes. Tá? Lógico, é um processo que o robô não deveria fazer,
e vai para um servidor, ele marca, o robô, em outras palavras, ele marca, ó, eu não consegui fazer, joga na caixa para o servidor analisar. O servidor vai olhar ali, opa, tem uma GFIP extemporânea, vamos pedir documentação para a gente analisar Uhum. por que está extemporânea, se é devido ou não, se não é nenhum tipo de fraude, algum erro, algum expurgo de sistema, que aquela informação entrou ali e não é da pessoa, enfim. Analisar o que aconteceu com aquela contribuição, tirar a marca e transmitir a aposentadoria. Tá? Então a simulação ela enganou no começo, mas em tese o fluxo é esse. O robô olha, não consegue e joga para o servidor. Entendi. Tá? Isso é em tese. Né? Mas Em eu não tese. sei dizer quais variáveis fazem com que o robô analise. É isso que eu ia Mesmo. perguntar. É, porque, de repente, o robô não pode entender isso e falar assim, bom, aqui na contagem deu ok, ó, lá, né, aposentou, só que, na verdade, não tinha tempo. Então, indefiro por não ter cumprido aí os requisitos. E aí a pessoa acaba tendo uma aposentadoria, um pedido indeferido, e esse pedido indeferido apenas por quê? Por causa de uma regularização. Lá naquela vida previdenciária. Eu já isso peguei aconteceu? vários casos que, assim, no nosso sistema, o nosso sistema é bem parecido com o do advogado, tá? Tá. O portal lá de tarefas. Uhum. Só que a gente tem dois, a gente tem o PAT e o GET. Né? São os nomes dos Nomes assim, né? O Get, eu gosto mais do Get. É a mesma coisa, que aparece em um, aparece só com um cara diferente, né? Eu gosto mais do Get, que eu acho que é mais didático. A gente olha, eu costumo dar uma olhada na auditoria, né, do processo para ver o que aconteceu. Né? Quem deu a entrada, onde foi. E normalmente vem a informação do workflow, né? Ou workflow, que é a marca do robô que ele tentou pegar aquele processo. Né? Aí ele gera número de benefício e tal, e às vezes ele manda até mensagem dentro do processo, quando você vai imprimir, que o benefício foi habilitado, não conseguiu fazer automático e seguirá a análise. Ah, já vi, já. Não são essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então eu já peguei processo que o robô tentou fazer e era uma coisinha simples. Né? Às vezes uma contribuição com código diferente. Né? A pessoa contribui com 11%, coloca o código do 20%, vai dar que está menor que mínimo. Exatamente. Né? Vai ficar a marca de contribuição menor que mínimo. Aí eu peço para a pessoa, falar, olha, o que aconteceu? A pessoa tira uma foto lá do carnezinho dela, fala, olha, eu coloquei errado, ou a lotérica digitou errado, qualquer coisa. Então eu corrijo e transmito a aposentadoria. Simples. Tá? Mas só que nem sempre é tão simples. Nem sempre é tão simples. Casos de NIT, né? Às Nem vezes. sempre é tão simples. Dois NITs, 3 NITs também acontece. Sim, tem os NITs. Você já ouviu falar em NIT fantasma? Não. Pois é. É o que? É o das microfichas? Não, o NIT fantasma nem tem legislação. Eu tô dando esse nome porque eu peguei na prática. O NIT fantasma aconteceu, por incrível que pareça, eu não sei se é por causa da experiência ou alguma coisa sinergética que acaba caindo comigo. Aconteceram nesse último mês, aconteceram em 2 CTCs. Nossa. Que eu peguei para fazer. Mas é batata. A pessoa sobe a carteira de trabalho, tem lá alguns vínculos que não estão no banco de dados, não estão lá no CNIS, mas está tudo bonitinho na carteira. Você fala, não, se for um cara que fraudou muito bem. O cara mudou a letra, mudou a caneta, mudou o carimbo. A carteira perfeita ali, você olha e não tem nada, absolutamente nem sinal no banco de dados. Aconteceu isso. Será que não é uma questão de repente, pegou outro CPF? Essas contribuições estão em Caixa outro? Econômica, a Caixa Econômica, ela teve uma época que o sistema dela, não sei o que acontecia, então, estou falando isso por prática, a Caixa Econômica não assume esse erro, também não tenho histórico de nada desse tipo. Ela conseguia emitir 2 PIS, 2, 3 PIS para a pessoa. Tá? Só que o que acontece? Às vezes, aquele outro PIS ficou perdido no tempo e a pessoa passou a usar o novo e ficou lá. E ficou tudo no novo. Aquele perdido no tempo, ele sequer foi cadastrado no INSS.
no banco de dados, não veio o espelho para o banco de dados. Porque o CNIS ele é um espelho das outras informações, tá? É que se eu for contar como que funciona o espelhamento desses dados aqui, a gente vai passar mais de 2 horas. Mas ele é só um espelho, então não veio aquela informação. Tá. Aquele é um número válido. Você coloca aquele número no CNIS, ele fala que o NIT não foi encontrado. Não fala que o número não é válido nem nada. Não foi encontrado. Só que assim, eu não posso, a bel prazer, ir lá e colocar o nome da pessoa naquele número, né? Ou, muitas vezes, eu não sei o número, tá? Que é o caso que aconteceu nessas 2 CTCs. O mais engraçado é que uma delas não constava o vínculo atual. Nossa. O cara é tenente da PM há 20 anos na corporação e nada, não tinha nada da PM no CNIS, só tinha as coisas antigas. Aí eu falei, não tem. Falei, peraí, vamos lá. Olhei lá no cadastro, um número de celular. Lá vou eu, abro meu WhatsApp particular, mando uma mensagem, falo, olha, por esse número eu consigo falar com fulano? Tal. Não. A pessoa tem medo, né? Fraude, aquelas coisas, né? Aquilo que a gente comentava antes. Bom, enfim, quando estabelece o contato com a pessoa, eu dou algumas dicas. Falo, olha, o número, ele existe, ele deve estar anotado em algum lugar. Olha na capa da carteira, nas folhas de anotações, olha em tudo quanto é lugar. A esposa desse PM, não achei, a gente procurou, eu fui olhar no sistema, tinha 3 CTCs indeferidas. Caramba. Nossa. E eu falei, não, impossível, virou caso pessoal. Eu falei, não, agora a gente vai ter que Levou achar pro coração. Agora a gente vai ter que questão de achar. honra. Aí caiu a ficha, eu falei, peraí, o último vínculo não consta. Aonde que a PM está informando isso? Eu falei para ela, fala para o seu marido ir lá na corporação, buscar o assento civil dele lá na corporação, ver qual número que eles estão usando. Qual o número que foi cadastrado lá quando ele entrou, quando ele prestou o concurso, quando ele assumiu. Sim. Batata. Puxaram a ficha dele, tinha um número lá, um número de PIS. Vamos lá para o sistema. PIS, esse inexistente, não é que é inválido. Quando ele deu a mensagem que era inexistente, eu falei, matou. É fantasma. É o fantasma. É o NIT fantasma. Fui lá, atribuir os dados da pessoa, porque assim, se o número está inexistente, ele deixa de ser chave para eu buscar as outras informações. Tá? Se ele não tem dados cadastrais, eu não consigo ver quais vínculos estão naquele número. Então eu tenho que ainda arriscar atribuir dados cadastrais para ver se vem os vínculos certos ali. Mas graças a Deus esses dois, todos que eu fiz até hoje, coloquei os dados cadastrais, atualizou, criou o elo, trouxe tudo. Perfeito. Só aproveitar e fazer um parênteses. Estão falando de NIT. NIT é o número de inscrição do trabalhador, que também é o mesmo número do PIS, né? PASEP também é o mesmo? O NIT é como se fosse o nome deles. Sim. Então, a categoria. Então, dentro do NIT você tem o PIS, PASEP e o CICI, que era o antigo do carnezinho. Certo. Então, o NIT é o número geral. É o número geral. NIS, né? Exato. E é com base nesse número, né, nesse NIT, que estão cadastradas as informações previdenciárias. Então, por isso que é um número importante. Inclusive, é o mesmo número que normalmente consta lá no cartão cidadão. Isso. Cartão cidadão, o número do PIS, o número do carneirinho. Mas antes eu lembro também que tinha pessoas que tinham... Porque, eu vou entrar agora na empresa, então a empresa vai cadastrar meu NIT. A pessoa tinha um NIT, que era um número, e tinha o PIS, que era um outro número também. Os bancos, né? Então, os bancos de dados, eles não se conversavam. Eles não se conversavam, então a pessoa tinha 2 numerações. E às vezes a pessoa era empregado vinculado, trabalhava, carteira registrada, saía e ia virar autônomo. Ele ia lá no INSS, o INSS dava um númerozinho para ele. Fazia um novo número. Fazia um novo número. A gente tem um caso assim que saiu recentemente, uma exigência. Porque o cliente ele tem vínculo a partir de 95, segundo o INSS. Só que aí ele tem, na verdade, na carteira, ele trabalha desde 70 e pouco. Procura em algum canto da carteira, vai ter um outro número. Tem um outro número, tem umas coisas assim.
E se for uma empresa, uma dessas empresas antigas, se ela tiver ainda Eu pensei em ir atuando... até a Caixa Econômica, talvez pedir um extrato analítico da FGTS, algo assim. É que a Caixa ela vai te pedir um número para Ela vai puxar o pedir um extrato, número, né? Então, para você achar esse número, por exemplo, se uma das empresas que trabalhou lá em 78 é uma empresa grande que ainda está ativa, entre em contato com a empresa. Sim. Fala, olha, eu só quero saber qual que é o número que está aí. Só Maravilha. isso. Sim, mais fácil. A outra certidão, essa que eu comentei, foi a esposa, eu estava em contato com a esposa do PM, ela conversou com ele e ele conseguiu no batalhão. A outra que eu fiz, foi um advogado do interior, eu conversei com ele, expliquei a situação, ele não estava conseguindo de jeito nenhum. Aí teve um dia que eu falei, não, eu preciso concluir o processo, que eu já tinha dado prazo de exigência, reiterado, pela norma eu só posso dar 30, mais 30. Eu tenho que resolver. Eu tava também, final de mês, preciso bater meta. Eu falei, caramba, eu não vou negar. Porque eu tô vendo que a pessoa tem direito, mas eu não posso fazer. A legislação me prende de muita coisa. Sim. Né? Eu tô vendo, mas eu tenho que ter. Elementos, né? Eu tenho que ter elementos, O processo ele tem que estar legível a terceiros. Entendeu? Outras pessoas têm que entender o que eu fiz. Até porque é revisado, né? Sim, a gente tem auditoria, tem várias formas de ser policiado para possíveis erros, né? Não estou falando só de fraude, não. Estou falando de erros mesmo. Que errar é Que humano. pode acontecer, sim. Né? E aí, o que eu fiz? Ela trabalhou numa escolinha, tinha trabalhado numa escolinha no interior lá, eu não me lembro que cidade que era. Dr. Google, cidade de tal, prefeitura. Tem o telefone? Beleza. Alô, você consegue me transferir para RH? Peraí. Transferiu? É do RH? Como que é seu nome? Fulano, eu sou do INSS. Eu tô com um problema, eu preciso confirmar uma informação só. Tá? Tudo bem, mas quem que é a servidora? É essa servidora. Peraí que eu vou buscar o assento dela. Buscou o assento da pessoa. Me confirma alguns dados, né? Questão de segurança. Falei, eu tô com todos os dados dela, eu só preciso do número do PIS que ela informou quando ela entrou no serviço público. Só isso? É o número tal. Beleza, matou. Coloquei lá no CNIS. Mesmo esquema. Dei os dados, criou elo, juntou, Sim. concedido o requerimento da pessoa. Olha. Mas é um detalhe tão... São detalhes, né? E é uma das coisas que não está normatizado, é uma das coisas que eu aprendi na prática. Que esse número pode estar perdido em algum lugar. Caramba. E interessante, Virgílio, que assim, vou aproveitar até para fazer um gancho. Que muita coisa se resolve com documentos. Sim. E a gente percebe ainda algumas dificuldades, principalmente quando o próprio segurado ele vai ali fazer o seu requerimento de benefício por incapacidade ou até mesmo uma aposentadoria, um CTC. A gente percebe uma dificuldade com relação a isso, a documentação básica. Mesmo que lá no site do INSS tem toda uma relação ali, uma relação até bem detalhada, Sim. né? Sim. Mas ainda assim a gente percebe uma dificuldade. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão de documentação. Olha, André, assim, eu sou uma pessoa diferente, eu tenho vários olhos para as coisas, né? Como sociólogo, eu às vezes analiso um pouco o perfil da nossa sociedade. E quando você entra para a área da sociologia, você aprende que o ser humano ele é neuropsicossocial. Então tem um quesinho ali de psicologia, né? De coisas de ação e reação que a gente tem, né? E nessa seara aí eu vou entrar num negócio interessante. Quando você começou a advogar, quando você começou lá no direito, qual foi a orientação que te passaram para advogar em causa própria? Não é recomendável. Pode, mas não é recomendado. Isso Exatamente. é 100% das vozes, não é? Sim. Não é recomendado. Um médico cirurgião, né? Ele manja tudo. Ele vai se operar? Mesmo que ele puder, vamos supor que ele está com um cisto aqui Tem um na mão conhecimento, esquerda. né? Ele vai se operar? Não. Não. Isso não é à toa. Por quê? A gente tem um bloqueio quando
é o nosso. Quando é com a gente, Quando né? é com a gente. Né? Quando você vai no psicólogo, o psicólogo fala assim, fala sobre você. Você, tá. Tem certeza? Tá, Vai querer que fale sobre tem mim? meu nome aí, né? Você sabe quem eu sou, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Qual que é o problema? Então, não sei, né? Estão falando. É muito difícil você falar de você, é muito difícil você fazer qualquer coisa para você. Uhum. Né? E isso não está em livro nenhum, não li em livro nenhum. Isso é a minha experiência falando. A gente tem bloqueios quando a gente faz o nosso. Tá? E eu vou falar por mim também. Quantas vezes eu não pego um formulário e olho para aquilo e falo: caramba! Vou contar até 10. Caramba! O que eu preencho nesse negócio? É um formulário. É um formulário. Aí eu paro, vou tomar uma aguinha, um café e penso assim: caramba, fio, tu é letrado, estudou que nem um cavalo, tanta coisa e não consegue fazer um formulário. Não, a gente não consegue porque é nosso. A gente tem bloqueio de fazer as nossas coisas. E com a documentação é a mesma coisa. É uma sequência, que nem o André falou, está detalhado no site. A documentação é essa. Ponto. Se você pegar um clips e pegando um por um daqueles documentos, você põe um chumaçozinho assim de documentos, está pronto. É aquela documentação. Só que a gente tem dificuldade para ler aquilo. Exatamente. Não tem, é próprio nosso. Não sei te dizer se é da sociedade ou se é do ser humano, mas eu vejo muito disso na nossa sociedade, aqui é onde a gente vive, a experiência que eu tenho. Então, o grande problema de você juntar a sua documentação é esse, você trava. Então, uma dica para o segurado, tá? Calma aí. Você vai dar uma dica, mas só para o pessoal que tiver inscrito. Quem se inscreveu, aí vai ter a dica. Brincadeira. Vai ser encaminhado por e-mail. Fala aqui, olhando aqui. Não, eu vou fazer diferente. Fala aqui, olhando aqui. Eu vou encaminhar por telepatia. Se você se inscreveu... Não, brincadeira. Né? Você sabe que tem um podcast, só para divertir um pouco, tem um podcast de dois caras que são fantásticos, que é o Bola e o Carioca. Sim. Que eles falam, se você não tiver escrito, aí o Bola vem com aquela história. Você vai estar andando, vai cair um avião na tua cabeça, mas não é só isso, o avião vai queimar e tudo mais. Meu Deus. Né? Se não tiver escrito, aqui. Se não tiver escrito, não vai se aposentar. Não. Nossa. Bancada, hein? Sacanagem. Bom, então... Vai perder a senha. Melhor. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, que a gente desvia bastante. A dica qual que é? Para, respira e segue a lista da documentação como se fosse um roteiro. Tá? Mas naquela lista fala do empregado e eu sou autônomo. Tá, então pula o que você não tem. Simples. Sim. A lista falou RG, CPF, comprovante de residência, carteira. Não tenho carteira. E agora o que eu faço? Vou ter que ir lá no Poupa Tempo tirar? Pula. Não. Pula. Coloca. Separa os documentos que você tem. Ponto. Tudo aquilo que for referente ao seu trabalho. Não vai fazer, pelo amor de Deus, como o meu finado pai, que tinha todos os olerites. E detalhe, esses dias eu desci lá no porão, ainda estão lá. Caramba. Todos. Ele trabalhava numa multinacional que nunca teve problema de informação, até onde eu sei, né? Então ele nunca precisou daqueles olerites. Mas ele tinha todos. Todos. Tem uma caixa lá pesadíssima com os olerites. Tá? Óbvio, se tiver e caso tenha algum problema, vai ser excelente. Mas o básico não é esse. O básico é a gente entender a vida laborativa. Então, saber quem você é, RG, CPF, comprovante de endereço, e sua vida laborativa. Trabalhei registrado, carteira. Todas. Tá? Trabalhei como autônomo. Eu vou precisar escanear todos os carnezinhos? Não, pelo amor de Deus, que o processo lá tem... a plataforma tem limite de dados. Então, manda os números. Olha os seus carnezinhos. Se em algum dia mudou o número, então manda só os números. Manda só o primeiro de cada número. Por quê? Ao ser analisado, se faltar qualquer coisa, o servidor pede. Tá? Em tese.
Não, normalmente Normalmente pede. pede. Normalmente Pede, pede. A gente brinca, mas normalmente pede. O servidor pede, às vezes pede até um pouco mais, mas sempre pede a documentação, Sim. né? E- A dica principal. E detalhe, isso não é só quando você vai para o INSS sozinho. Você vai consultar o seu advogado, fala, eu não tenho tempo, ou eu tenho medo, ou por qualquer motivo resolve contratar um advogado, mesma coisa, separa tudo bonitinho e entrega para o advogado. Pra ele. Sim. Ai, que coisa boa, que dica excelente. Maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Porque assim, o que acontece de cliente que marca reunião, aí a gente chega assim, cadê seus documentos? Precisa. Precisava. Tinha que trazer. Bem isso. Mas era só para analisar se eu tinha direito ou não. Mas Exato, precisa ter dados para telepatia. analisar. Precisa ter dados, Por telepatia né? ainda não chegamos nessa fase, Precisa. né? Aí, uma outra coisa, eu sei que o nosso público aqui é mais o próprio segurado, mas eu sempre dou a dica, quando eu falo pros operadores do direito, pros advogados, ouça o seu cliente. Tá? Importante. Às vezes ele não leva um documento, mas ele verbaliza uma situação. Sim. Tá? Sim. E ouça depois do atendimento. Não é atendeu e a secretária vai lá prepara o café para ele. Não, vai junto. Porque aquele bloqueio que ele tem quando ele está pegando a documentação, ele tem quando ele está sentado na tua frente. Sim. Tá? Aí Aí ele lembra que prestou serviço tirou militar. aquela Rural, situação, tirou aquele rural. bloqueio, Se tirou daquele ambiente, ele já... tirou do ambiente, ele começa a conversar. E não importa o linguajar dele. Né? Eu sei que o advogado... Sim. Eu sempre falo que é uma profissão chata pra caramba. Você tem que ter o português ali no top do top. Mas também tem que... Você tem que ter o juridiquês. Você tem que ter o latim assim, na ponta da língua. Não, nem tanto, tá? Nem tanto. Mas quando você está falando com o seu cliente, você não pode falar como você fala com o juiz. Sim. Né? Então, se o seu cliente chegou e falou assim, eu trabalhei no fundo de quintal, beleza, você já sabe que ele é autônomo, se ele recolheu ou não, né? Mas você não vai falar para ele, então o senhor era autônomo, ou o senhor era prestador de serviço com retenção em GFIP, Nossa. retenção Oi? na nota e recolhimento em GFIP. Ele vai o seu criar, código- sabe o bloqueio? Seu código era tanto. O bloqueio vai ficar com ponto de interrogação Não, bem vai grande. ficar que ele não vai entender aquela nada. bolinha do Windows, né? Vai ficar rodando. Ele doutor. É isso aí. E aí só vai sair e ele não vai conseguir nem passar para você as informações que precisa. Exatamente. É bem isso mesmo. Então, o lance da comunicação, que até a gente comentava em outro encontro, que o lance da comunicação é esse. Você está em sintonia, a recepção e a transmissão está em sintonia. É como um rádio mesmo. Se a frequência é 101 e você está no 102, você não vai ouvir o 101. Sim, Não com vai ouvir. certeza. É verdade. Não vai bater. E assim, o tempo passa rápido. Imaginei. Demais. Imaginei, pela carinha. Nossa, Eu imaginei, já? eu imaginei que a produção já estava assim, vai, corta. Eu acho que a produção tá com fome, então eles estão aqui agitando. Doutora Kelly, muito obrigado. Ai, doutora André, eu que agradeço mais uma vez aqui. Espero e acredito assim que essas informações são fantásticas. Foram informações excelentes e preciosíssimas, né, para o segurado, para ele entender um pouquinho aí como é que funciona essa questão, até mesmo do próprio INSS. Então, gostaria muito de agradecer mais uma vez. Obrigada, doutor André, doutor Tiago. Tiago, considerações? Nossa, muito obrigado. Porque facilita a nossa vida, né? Ter que explicar pro cliente, entregar Muito. todos os documentos. Nossa, muito obrigado aí por mais um podcast aí. E Virgílio, a gente tem que muito conversar, hein? Arrasou, né? Arrasou. Bora fazer mais um. Bora fazer, dá pra gente ficar aqui, conversando a tarde toda, porque, olha, tem assunto e foi muito, muito bom. Virgílio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Participar aqui desse projeto bacana. E é uma honra pra gente tê-lo aqui. Eu que agradeço. Eu sempre tenho o lema, né, de que o conhecimento ele só é válido se ele é aplicado para o bem, óbvio, né? Ou multiplicado. Porque multiplicado dá a oportunidade de outras pessoas aplicarem.
né? Conhecimento parado é lama. Exatamente. Exatamente, exatamente. E conforme prometido, se a pessoa quiser dar uma espiadinha lá no podcast Direito, como é que faz? Só procurar, bota lá no YouTube, Virgílio Direito, né? O YouTube agora tá com, né, dá para você colocar no finalzinho, @virgilio.direito. Né? O Instagram também é virgilio.direito, porque às vezes eu tento fazer direito o direito. O direito. Quem tem feito bem feito. Tem sim. Eu tenho trabalhado para isso, né? Tem sim. Bacana. E você que assistiu aqui até o final, que ouviu o podcast até o final, o que você achou desse bate-papo? Pegou ali algumas dicas interessantes, questão do que é NIT, dos serviços que estão disponíveis agora lá na plataforma do Meu INSS ou pelo site, a documentação que é importante. Importante. Pegou essas dicas? Então, siga o nosso canal, compartilhe com as pessoas que precisam ter essas dicas, comentem, também comentem outros assuntos que você gostaria, comentem aqui do nosso convidado para ele poder voltar outras vezes. Pode falar mal também, não tem Não problema. tem problema nenhum. Imagina. Estamos aqui, né, para poder crescer com as dicas Isso. positivas, negativas e por aí vai. E aguardo vocês numa próxima, aqui no nosso podcast. Toda vez tem assunto interessante, informações importantes, tudo de utilidade pública para você que está nos assistindo. Continue nos acompanhando no podcast No Direito. Até uma próxima!